Recentemente, em uma decisão de um importante campeonato continental, dois jogadores dos quais não se esperava muito, eram criticados por sua própria torcida e também não muito considerados pelos especialistas esportivos, fizeram jogadas e os gols que decidiram aquele campeonato. O improvável decidiu, ou os improváveis decidiram. Na história do mundo, algumas vezes também é assim. Os improváveis acabam decidindo, realizam aquilo que era esperado de outras pessoas. Nem sempre as ações decisivas e importantes da história são realizadas por aqueles sobre os quais estão as grandes expectativas das pessoas. São as pessoas improváveis, assumindo papéis de importância. No texto de Isaías, capítulo 45, versos 1 a 7, um improvável é chamado e escolhido para ser ungido de Deus, porque ele realizaria uma obra que ficaria marcada na história do mundo, apesar de ninguém esperar isso dele. Mas a ênfase do texto não é na sua pessoa, não é nesse improvável. De fato, o texto deixa claro que ele só realizaria isso, porque o Deus das Escrituras é quem dirige a história do mundo. Creio ser esse um dos destaques do livro de Isaías, que várias vezes é enfatizado nas suas profecias. Mas nesse texto de Isaías 45, versos 1 a 7, nós temos esta mesma ênfase. O Deus das Escrituras é quem dirige a história do mundo. Esse é o texto que, continuando nossa exposição de Isaías, abordaremos hoje pela manhã. Vamos ler Isaías 45, versos 1 a 7. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Para que se saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por tua palavra e reconhecemos nossa incapacidade de compreendê-la, de perceber o que o Senhor está nos dizendo. Por isso pedimos a assistência do teu Espírito Santo. Além disso, pedimos a afeição necessária para com essa palavra, que possamos amá-la, estimá-la e obedecê-la. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. O Deus das Escrituras
é o Deus que dirige a história. E, em primeiro lugar, ele dirige a história porque é ele quem governa os governantes do mundo. Os governantes do mundo não se governam, nem são governados, no final das contas, como causa última, por qualquer outra pessoa, ou qualquer outras pessoas, ou grupo de pessoas, a não ser o próprio Deus. Isaías já destacou o grande império que ameaçava a sua nação, que ameaçava o povo de Jerusalém, o povo de Judá, era o império assírio, que o próprio Isaías havia dito que Deus havia levantado aquele império para ser o seu instrumento, a sua vara, para disciplinar o seu povo. Mas o povo para o qual Isaías estava levando a palavra, profetizando para eles, recusou terminantemente a disciplina de Deus. E por isso Isaías sabia que eles seriam levados para o exílio, por uma outra nação que Deus levantaria, por um outro governante que Deus governaria, para fazer com que esse governante levasse o povo de Israel para o exílio, o governo da Babilônia. Mas Isaías faz questão de dizer também que isso não será o fim daquele povo, o fim daquela nação. Deus tem planos para aquele povo, e aquela disciplina atuaria naquele povo. E Deus levantaria um terceiro governo, um terceiro império, que teria agora uma outra missão, a missão de restaurar aquele povo. Isaías então profetiza para esta geração, para estas pessoas que estariam no exílio, na época em que um novo império, um novo equilíbrio de forças estaria se formando ali no Oriente, e Isaías então diz que esse novo império seria um instrumento escolhido por Deus para trazer a libertação daquele povo. Estas mensagens de conforto e esperança começam lá no capítulo 40, no livro que nós temos, e são descritas a partir disso. Aqui nós temos uma seção desta parte, e nós temos um oráculo em forma de poesia. Temos uma introdução com a expressão "assim diz o Senhor", e depois nós temos 6 versos, 6 estrofes. A primeira se destaca das outras 5, porque nesta Deus fala acerca de Ciro. E nas outras 5, Deus fala diretamente a Ciro. Na primeira fala de Deus, ele então diz algo a respeito de Ciro. E nas outras, Deus diz diretamente a Ciro. Nas duas formas, Deus afirma o que ele vai fazer para Ciro e através de Ciro, e a razão por que ele vai fazer isso. Inclusive, nos versos 2 e 7, tem um eu enfático. Eu, verso 2, irei adiante de ti. E no verso 7, eu formo a luz e crio as trevas. Destacando aqui que o principal personagem, o principal ator aqui, não é Ciro, mas é o próprio Deus. Esta sessão está ligada à sessão anterior, pelas expressões "assim diz o Senhor", pelos temas de que Deus é o Criador de tudo e Ele criou tudo sozinho, sem a ajuda de ninguém, pelo fato de Deus estar se dirigindo às pessoas, e pelo destaque que aparece no verso 24 e no verso 7, iniciando e finalizando, Deus dizendo: eu faço todas as coisas. Dentro da sessão, a parte do propósito e da razão é destacada com "para que saibas". Ela aparece aí no verso 3, no meio do verso 3, "para que saibas".
No verso 4, ela vai aparecer traduzida em nossas versões de uma outra maneira, por amor de meu servo, mas na língua original a expressão é de finalidade, para que isso aconteça, e também no verso 6, para que se saiba. Deus dirige então a Ciro. Anteriormente, na sessão que está antes dessa, ele se dirigiu a Jerusalém. E na sessão posterior, aqui nós temos um bloco de 3 sessões bem ligadas, 44, 24 a 28, 47, 1 a 7 e 45, 8 a 13. E nessa próxima sessão, que nós vamos tratar à noite, ele vai mostrar como deve ser a reação, nossa reação, diante dessa soberania de Deus, que dirige toda a história, que dirige todos os acontecimentos. Mas Deus está dirigindo a história. E está dirigindo a história porque Ele é quem governa os governantes deste mundo. E aí fala de um ungido inesperado, um ungido improvável. O texto começa dizendo: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Deus está falando, se dirigindo então a Ciro, um rei persa, que em 559 a.C. herdou o reino, o trono da Pérsia de seu pai, que era o rei Cambises. Então a Pérsia era um reino relativamente pequeno, quando comparado às grandes potências ali do Oriente Próximo. Um reino inclusive subjugado por um outro reino, por um outro império, que era o Império Medo. E o rei Ciro, então, assume o trono. E quando ele assumiu o trono, já que o seu reino era um reino ali pequeno, sem uma expressão muito grande, ninguém considerava o que iria acontecer e que Ciro entraria para a história do mundo. Mas aí ele assumiu o reino. 9 anos depois, ele conquista o Império da Média, que era bem maior do que o Império da Pérsia, um reino bem maior. Quando a gente olha no mapa, dá quase 10 vezes mais. E inclusive era governado, o rei desse reino da Média era o avô de Ciro. Mas ele não teve muitas considerações não, né? Ele entrou no reino da Média, destronou o avô e assumiu o reino da Média. E a partir daí ele não parou mais. Aí em 539 ele conquista a Babilônia, o reino da Babilônia, ele entra na cidade da Babilônia. Se você tem um certo conhecimento das Escrituras, você lendo Daniel capítulo 5, nós temos aí o que estava acontecendo na noite dentro da Babilônia, o que estava acontecendo dentro da Babilônia, na noite em que Ciro então invade a Babilônia, sem que o próprio rei que estava governando no momento soubesse. E ele continuou conquistando, irmãos, o que foi um dos maiores impérios da antiguidade, indo desde os limites da Índia, no Oriente, até onde hoje é a Turquia, certo? Então ele dominou tudo isso, e ele fez tudo isso em 29 anos. Então, quando você considera os meios de comunicação, as armas e tudo, você percebe que foi para as condições da época foi muito rápido. Em 9 anos, ele conquistou todo o Oriente, com exceção do Egito. Ele, inclusive, morreu cedo, morreu numa batalha. O império que ele fundou ficou para o filho dele, teria aí uma duração de quase 200 anos, o Império Medo-Persa, sendo destruído depois por Alexandre, chamado de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que era o imperador grego. Mas o improvável aqui é esse rei gentio, esse rei pagão, esse rei que adorava outros deuses, ser chamado de ungido. Porque a palavra ungido, no Antigo Testamento, ela é usada, fora esta vez, só para quem é do povo de Deus. E nem para todos do povo de Deus, para alguns.
Os sacerdotes, por exemplo, eles eram os ungidos de Deus, porque eles tinham a missão de cuidar do tabernáculo, de dirigir o culto. Os sacerdotes, aliás, os profetas, também eram chamados de ungidos de Deus, porque eles foram escolhidos e habilitados para trazer a revelação de Deus. E os reis, Saul, Davi, Salomão e os demais reis, também eram chamados de ungidos, porque eles tinham a tarefa de governar o povo de Deus. A única vez em que a palavra ungido é usada no Antigo Testamento para alguém que não faz parte do povo de Deus é exatamente essa aqui, para Ciro. Agora a gente deve destacar o seguinte: ela é utilizada aqui nesse sentido não porque algum óleo, como era o costume, havia sido derramado sobre a cabeça de Ciro. Isso não aconteceu. A ideia de ungido vai além da unção externa. A pessoa seria ungida pelo fato de ter sido escolhida e habilitada por Deus para cumprir uma missão. Quer isso tenha sido oficializado pelo derramar do óleo em sua cabeça, como foi o caso de Eliseu, que foi ungido por Elias, do próprio sumo sacerdote Arão, que foi ungido por Moisés, ou dos reis Saul e Davi, que foram ungidos por Samuel. Então, algumas vezes, talvez na maioria delas, a escolha e habilitação divina eram acompanhadas de um ato externo, de um ato exterior, que manifestava para todos que aquela pessoa era ungida, e seria o derramar do óleo. Mas não era o derramar do óleo que tornava a pessoa ungido do Senhor. E sim, a escolha divina e a habilitação de Deus para que aquela pessoa cumprisse uma missão. Por exemplo, num dos salmos, os patriarcas são chamados de ungidos de Deus. O Salmo 105, verso 15. Só que nós não temos nenhum relato que fala de Abraão e Isaac, ou Abraão ou Isaac, tendo alguém derramando óleo em sua cabeça nessa cerimônia de unção. Mas mesmo assim, eles foram chamados de ungidos de Deus. Então, nesse caso, Ciro é chamado de ungido de Deus, porque Deus o escolheu e o habilitou e o capacitou para cumprir uma missão no plano de Deus, no projeto de Deus. Por isso que ele é chamado de ungido. Mas uma segunda observação deve ser feita aqui. Que a unção não indica necessariamente santidade de caráter. E creio que o maior exemplo vem a ser exatamente o rei Saul, que Davi várias vezes chama este rei de ungido do Senhor. Eu não vou tocar, eu não vou estender a minha mão para fazer mal contra o ungido do Senhor. E Saul não tinha, se você ler o texto lá de 1 Samuel, ele não tinha esta santidade de caráter. Então, o ungido, ser ungido e ser chamado de ungido estava além disso, além da santidade de caráter. Então, a pessoa talvez não fosse santa em termos de seu caráter, não tivesse um caráter de obediência a Deus. Mas mesmo assim, por ter sido escolhida por Deus para uma função e habilitada por Deus para cumprir esta função, ela era chamada de ungido. E isso nos leva à terceira observação. O fato de ser ungido, neste sentido, não necessariamente indica que a pessoa estaria salva. Vários reis de Israel, depois de Davi, foram
ungidos, certo? Ou todos os reis de Israel foram ungidos. Para assumir o trono eles eram ungidos, mas nem todos eles foram salvos. Então, aqui eu estou procurando deixar claro que há uma diferença entre a unção para uma função. Deus escolhe alguém soberanamente para cumprir uma função e capacita, habilita esta pessoa. E isso necessariamente não quer dizer que ele se agrada do caráter daquela pessoa, ou que aquela pessoa tenha um caráter de santidade, ou que aquela pessoa seja salva. E aqui nós temos a soberania de Deus. Ele usa quem Ele quiser. É o Deus soberano das Escrituras. Ele usa quem Ele quiser. Poderíamos ilustrar isso. Ele usou uma jumenta. Uma vez. Estão lembrados disso? E quando a gente lê aquele texto, é um texto irônico. Porque a gente fica se perguntando quem de fato é o jumento ali. Certo? Quem é o jumento ali? Mas ele usou uma jumenta. E naquele mesmo contexto, ele usa um vidente pagão, que é quem? Balaão, um vidente pagão, para fazer uma profecia messiânica. Ele fez isso. Ele usou Anás, sumo sacerdote, para fazer uma profecia a respeito da morte de Jesus, sendo que Anás não era salvo. Então Deus é soberano para usar quem Ele quiser. E aqui Ele está usando Ciro. Isso não elimina a responsabilidade do ser humano. Sua responsabilidade de andar com Deus, de servir a Deus e de ser santo para com Deus. Deus então escolhe esse homem para ser ungido. Lembrando também que a palavra ungido é a palavra Messias, na língua em que foi escrito o Antigo Testamento, a língua hebraica, e a palavra Cristo, na língua em que foi escrito o Novo Testamento, a língua grega. Então, em português, nós temos 3 palavras com a mesma ideia: ungido, Messias e Cristo, certo? As 3 falam de alguém que foi ungido por Deus, escolhido e habilitado por Deus para uma missão. Sendo que os ungidos do Antigo Testamento representavam, prefiguravam o verdadeiro ungido, o ungido por excelência, o Senhor Jesus Cristo, aquele prometido para realizar de forma perfeita a obra de Deus. Então Deus fala assim, a palavra diz assim, diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, e diz: eu tomo ele pela minha mão direita, e a ideia da linguagem aqui, eu seguro ele com força, eu seguro ele com segurança pela sua mão direita. A ideia é que Deus então escolheu e agora Ele está fortalecendo, Ele está habilitando. Ele foi até uma nação pagã e planejou escolher um rei que não tinha uma grande fama, que não tinha um grande nome, que não tinha um grande poder, mas ele escolhe esse rei, o rei Ciro, e ele então vai fortalecer, proteger e dirigir, pegar pela mão e sair dirigindo este rei para que ele cumprisse os propósitos. Eu vou, inclusive, Deus diz, aí adiante dele, antes da sua face, para abater as nações e para descingir, isto é, desarmar os reis. Descingir fala de tirar o cinto. E então os reis tinham o seu cinto onde eles colocavam, penduravam suas armas. A expressão descingir diz de tirar aquele cinto e ao mesmo tempo então tirar as armas. Eu estou indo na frente dele para subjugar os povos, para dominar os povos. Então note que no final das contas, não é Ciro que domina os povos, é Deus.
Deus abre o caminho para o rei chegar e dominar estes povos. Deus está indo na frente dele, desarmando os reis, tirando as armas dos reis, deixando então os reis prontos para Ciro dominar. Eu irei adiante dele, é repetido no verso 2, ou antes, é dito que Deus vai adiante dele para abrir as portas, e estas portas não ficarão fechadas, e ele vai adiante dele para aplanar os caminhos, para limpar e pavimentar as estradas, para quebrar os portões que fossem de bronze e que estivessem fechados. Então a ideia é que Deus está promovendo o avanço de Ciro. Ele foi, escolheu e habilitou Ciro. Pegou Ciro pela mão direita e agora ele vai na frente preparando o caminho para Ciro dominar as nações, desarmar os reis e poder estabelecer o seu reino. E ainda daria a Ciro tesouros escondidos e riquezas encobertas. Tesouros que aqueles reinos que Ciro iria dominar tinham em seus depósitos secretos, então Deus daria para aquele rei. Deus está fazendo isso. Ele primeiro diz, eu vou fazer isso com ele. E depois ele se dirige a Ciro e diz, eu vou fazer isso por você. Eu vou na sua frente. Eu vou preparar o caminho. Eu vou tirar os obstáculos, tirar os impedimentos. E eu vou te dar riquezas. Deus governa os governantes deste mundo. É Ele quem levanta reis e abate reis, como está escrito em Daniel, capítulo 4. Ele entrega os poderes deste mundo para quem Ele quiser. Como diz o livro de Provérbios, o coração dos reis estão na mão do Senhor. E é Deus quem dirige a vontade destes reis. É Deus quem possibilita as oportunidades para que eles exerçam o poder. Quem está no controle dos governos deste mundo é Deus. Quem manda neste mundo não é potência A, potência B, potência C. Não é governo A, governo B, governo C. Não é uma direção política de direita ou de esquerda. Quem manda nesse mundo é Deus. Quem governa este mundo é Deus. Governa através dos governantes. Governa através daqueles que Ele levanta e dirige. Que Ele levanta e capacita. Que Ele levanta e providencia os meios e providencia os caminhos. Mas é Deus quem está no governo deste mundo. Devemos ter isso sempre claro em nossa mente. A história do mundo não está descontrolada. A história do mundo não está nas mãos dos homens, como diz aquela canção, que nós temos a história na mão. Não temos. A história do mundo está numa mão. A mão de Deus. É Ele quem dirige essa história. É Ele quem conduz essa história. Porque é Ele quem governa os governantes deste mundo. Mas em segundo lugar, segundo aspecto, é que Deus dirige a história segundo ou de acordo com os seus propósitos. E aqui nesse texto há 3 propósitos. O primeiro aparece aí no meio do verso 3, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Deus então está dizendo, eu vou fazer tudo isso com você, Ciro, porque eu quero que você saiba que sou eu, o Senhor, o Deus de Israel, que te chamou pelo teu nome, que te escolheu, que marcou essa vida para você, que fez isso para você. Sou eu, o Deus de Israel. Ciro,
adorava múltiplos deuses, certo? Ciro era um político, ok? E o que eu quero dizer com isso? Não só político por ser rei, não só político por saber fazer o jogo político, porque ele destronou, dominou todo aquele império, não apenas na guerra, não. Ele sabia muito bem chamar para si, atrair para si generais que eram dos reinos inimigos e juntamente com fazer alianças com eles para poder conquistar aquele reino. Inclusive, o poder dele começa de fato quando ele consegue uma aliança com um rei da Babilônia, o rei Nabonido, que inclusive depois ele vai destronar, certo? Ele faz uma aliança com esse rei, isso inverte o equilíbrio do jogo político ali no Oriente, porque a Babilônia tinha uma aliança com a Média, que a Média que dominava a Pérsia. E Ciro conseguiu fazer com que o rei da Babilônia desfizesse sua aliança com a Média e fizesse uma aliança com ele. Pronto, isso desequilibrou ali o jogo de poder naquela região e ali ele começou sua conquista. Então ele era político também nesse sentido e com isso eu não estou falando mal, né? A pessoa que está nesse meio, ela tem que saber com quem ela faz alianças e quais as melhores alianças. Mas eu quero dizer que ele era político no seguinte sentido, certo? Se esse povo aqui adorava o deus Marduk, o que Ciro fazia? Olha, quem me mandou dominar vocês foi o deus Marduk. Foi ele que mandou eu dominar vocês. E eu quero que vocês construam um templo para ele. Inclusive eu peço que vocês orem para Marduk me abençoar. Se esse povo aqui adorava Baal, pronto, olha, quem me mandou aqui foi Baal. Quando você lê Esdras, capítulo 1, versos 2 e 3, você vê palavras de Ciro dizendo: o Senhor Deus de Israel me mandou. E a gente pode até, olha aí, Ciro reconheceu Deus. Mas há descobertas arqueológicas, há um cilindro, inclusive muito famoso, feito de argila, que foi escrito na época que ele conquistou a Babilônia. E nesse cilindro, claramente, ele diz que foi o deus Marduk que deu a Babilônia para ele. Agora, o que Deus quer dizer, que eu quero que você saiba? Deus está querendo dizer, olha, entre todos estes deuses, Ciro, que você está honrando, inclusive a mim, como se fosse mais um, eu quero que você saiba que eu fui o único que anunciei antes o que ia acontecer. Nenhum dos outros deuses fez isso. Nenhum dos outros deuses anunciou antes de que você, antes até de que você nascesse, antes de que se pensasse na tua existência, eu anunciei que eu te tomaria pela mão e eu faria isso. E Ciro ficou sabendo disso. Através de Esdras 1, 2 e 3, ele ficou sabendo disso. Que o Senhor, o Deus de Israel, havia antecipadamente dito que ele tomaria o poder, que Deus habilitaria para que ele tomasse o poder e ele pudesse então enviar de volta as pessoas. Ciro, dentro do contexto daquela época, quando você pensa nos costumes daquela época, ele é considerado um soberano até muito humano, quando você olha o contexto da época. Não vá julgá-lo pelos costumes de hoje, mas pelos costumes da época. Porque uma das mudanças que ele fez foi, todo mundo volta para a sua terra. Tanto o império antes dele, o império assírio, o império babilônico, que dominavam aquela região, fazia o seguinte: quando eles dominavam essa região, pronto, vocês agora deixem tudo aí e se mudem para cá. E vocês deixem tudo aqui e se mudem para cá. E destruía os templos, destruía a cultura, forçava todo mundo a ter a língua deles e assim por diante. Você tem um retrato disso em Daniel, capítulo 1, do Império Babilônico. Ciro não. Ciro falou, faz o seguinte, vai cada um para a sua terra. Onde é a sua terra? Em Judá? Pois vão para lá. Eu quero cada um na sua terra, cada um adorando o seu Deus. Eu vou ajudar cada um a construir o templo do seu Deus. Porque ele, espertamente, sabia,
Se esse povo ficar feliz, se esse povo ficar agradado, eu não tenho o que temer. Então, ao invés de contrariá-los, eu devo agradá-los, que aí eles vão me servir sempre. E ele então implantou essa política, e assim ele conquistou o bom favor das nações, tanto é que o império dele, como eu disse, diferente do Império Assírio e do Império Babilônico, que duraram menos, durou mais de 200 anos. Mas ele reconheceu que o Deus de Israel, de uma nação também improvável, de uma nação pequena, de uma nação que nunca dominou toda aquela região, dominou todo aquele Oriente Próximo, esse Deus era o único Deus, era o Deus verdadeiro, era o Deus sobre todos os deuses. Mas o segundo propósito foi para restaurar Israel. Verso 4, por amor do meu servo Jacó e de Israel meu escolhido, por amor do meu povo, que eu escolhi, do meu povo, que é o meu servo, foi que eu te chamei. Foi que eu te pus um sobrenome, a ideia da palavra sobrenome é que eu te dei um nome famoso. Eu te fiz famoso, eu te fiz ter honra. Então, Ciro, eu tornei você alguém grande no mundo, eu tornei você alguém grande na história. Primeiro, para que você soubesse que eu sou o único Deus. Mas em segundo lugar, por causa do meu povo. Eu tenho um plano para o meu povo. E eu levantei você por amor a esse meu povo, para restaurar este meu povo. E aqui, irmãos, nós temos um ensino bem tocante. Deus tem um plano para o seu povo. E Deus dirige a história de acordo com este plano. O povo de Deus pode até ser considerado um Zé Polvinho pelas outras nações. Pode até ser considerado como um povo que está à margem da história, que não ocupa o centro da história, que não realiza nada de grande impacto ou de importância na história. Mas no plano de Deus, o seu povo está no centro da história. Ele levanta governos e ele abate governos de acordo com o plano que ele tem para este povo, para o seu povo. Isaías já havia mencionado isso, veja lá Isaías 10:5, se referindo ao Império Assírio, que era o império que dominava aquela região na época de Isaías. E o que é dito da Assíria aí? Que ela é a vara na mão de Deus. É um instrumento do furor de Deus. E no verso 11, que Deus está enviando a Assíria contra o povo da sua indignação. Então, naquele momento, Deus havia levantado a Assíria e dirigido a Assíria para fustigar o seu próprio povo. O povo de Israel, o reino de Israel no norte, que inclusive a Assíria invadiu e levou para o exílio aquelas 10 tribos, e pressionar o reino do sul, o reino de Judá e Jerusalém, que era o reino no qual Isaías morava. Deus usa os governos deste mundo para disciplinar o seu povo. Deus usa os governos deste mundo, com sua maldade, com sua pecaminosidade, com suas ambições, para disciplinar o seu próprio povo, quando isso se faz necessário. Então vamos lembrar disso, que Deus fez isso na história, e continua fazendo isso, levantando impérios, que podem ser usados como a vara em sua mão. A ideia aqui é de uma vara que usa para bater em alguém. E Deus está dizendo, a Assíria, esta vara na minha mão, que eu estou usando
para bater no meu próprio povo, no povo de Israel e no povo de Judá. Por quê? Porque eles não estão andando de acordo com a minha vontade. Esta verdade, inclusive, causou um assombro num outro profeta do Antigo Testamento, o profeta Abacuque. Quando você lê a profecia de Abacuque, ele começa se dirigindo a Deus e reclamando da injustiça, da crueldade, da maldade, da opressão que ele vê no seu próprio povo, o povo de Deus. E aí Deus diz para Abacuque: não se preocupe não. Você está vendo toda essa injustiça que o meu próprio povo está clamando e você está perguntando se eu não estou fazendo nada. Eu estou fazendo. Eu estou preparando um povo que vem de longe e vai trazer a disciplina sobre esse meu povo. E aí quando Abacuque escuta isso, ele, não, peraí. É como se ele dissesse: o senhor está querendo limpar a casa com a vassoura suja? O senhor está usando um povo, que eram os babilônios, né? Pior do que esse aqui, para bater nesse. Deus está dizendo, é isso mesmo. Então Deus usa governos humanos para disciplinar o seu povo. Mas Deus usa governos humanos para libertar o seu povo. E agora é o caso de Ciro. Deus então levanta Ciro, agora o propósito é outro. É libertar esse povo. O templo da disciplina acabou. O templo do juízo disciplinador de Deus passou. E agora ele está usando um outro governante pagão, desta vez para libertar o seu povo. Deus dirige a história do mundo de acordo com os seus planos, para se tornar conhecido a determinadas pessoas, mas também para cumprir seu propósito quanto ao seu povo. Deus não esqueceu o seu povo. Deus não deixou de lado o seu povo. Deus está trabalhando com o seu povo. E mesmo que esse povo pareça esquecido, pareça deixado de lado, pareça marginalizado diante da história do mundo e diante da sociedade, esse povo é a menina dos olhos de Deus. E Deus conduz a história para que o seu propósito quanto a este povo se cumpra. É valioso pertencer ao povo de Deus, porque Deus está conduzindo a história do mundo para cumprir o seu propósito quanto a esse povo. Deus tem um plano para esse povo, um plano agora, para esse povo testemunhar dele para o mundo, mas um plano futuro e eterno, quando este povo vai morar com Deus nos novos céus e na nova terra. E Deus está dirigindo a história, governando os governantes do mundo, para que esse plano se cumpra na vida deste povo. Mas há um terceiro propósito, agora aparece no verso 6, para que se saiba, até ao nascente e ao poente, que além de mim não há outro, eu sou o único Deus. Há um propósito universal. Um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Um dia, todos estarão reunidos diante do trono de Deus para serem julgados segundo as suas obras. Um dia, todos, sem exceção, irão reconhecer quem manda. Irão reconhecer quem é o verdadeiro governante da história. Irão reconhecer a quem eles devem o devido respeito e a devida honra. A quem eles deveriam obedecer. Um dia, isso se tornará evidente e claro. Mas Deus está dirigindo tudo para que ainda agora as pessoas do mundo tenham condições de saber que Ele é o único Deus, que Ele é o Deus verdadeiro,
que não há outro além dele, que ele é o Deus soberano, que ele é o Deus que conduz a história. Deus está mostrando isso. A maioria está decidida a não reconhecer isso, a apontar causas naturais, a apontar a vontade humana como a causa final da história. Mas qualquer pessoa que decida observar com mais atenção, irá perceber que há um ser que dirige a história. E um dia, todos se dobrarão a esta verdade. A maioria, tarde demais, mas ainda assim, reconhecerão que há um Deus que domina a história. O Senhor Jesus contou uma história que ilustra isso no modo individual. A história de Rico e Lázaro. O rico viveu aqui na terra sem nenhuma consideração para com Deus, sem nada que levasse sua vida a servir e adorar a Deus. Sua única preocupação eram as roupas da última moda e as festas diárias, o desfrutar a sua riqueza nas alegrias desta vida, nos prazeres desta vida. Nenhuma preocupação com a vida eterna, nenhuma preocupação com Deus. Mas a vida acaba, e a vida dele acabou. Ele teve que deixar para trás sua coleção de roupas finas. Ele teve que deixar para trás seus amigos e suas festas. E ele foi sepultado. E ele foi para o inferno, porque tinha vivido sem respeito para com Deus. E lá no inferno, o que ele reconheceu? Que Deus reina, que Deus manda. Os seus pedidos deixam claro isso. Pai Abraão, manda Lázaro. Então ele sabia quem é que pode mandar Lázaro aqui? Pai Abraão. Pai Abraão, manda Lázaro ir falar com os meus irmãos. Ele sabia quem é que pode fazer isso? Pai Abraão. Quando as pessoas não reconhecem a soberania de Deus aqui, não significa que elas nunca vão reconhecer. Significa que elas vão reconhecer quando for tarde demais. Que irão reconhecer no inferno que há um Deus que manda, que há um Deus que dirige a história, que há um Deus que controla os caminhos dos homens. O Deus das Escrituras é o Deus que dirige a história. E ele faz isso porque ele governa os governantes humanos. E ele faz isso porque, ou aliás, de acordo com os propósitos que ele tem. Manifestar-se para certos indivíduos, promover o seu plano para o seu povo e tornar o seu nome conhecido no mundo inteiro. Mas eu quero, antes de passar para o próximo ponto, destacar algo aqui. No verso 4, no final, e no verso, verso 4 e verso 5. Ainda que não me conheces. E no verso 5, final, ainda que não me conheces. Deus está dizendo para Ciro, eu estou fazendo tudo isso, e você nem sabe. Você nem sabe. Deus não precisa da permissão de ninguém para usar. Deus não precisa de sua permissão para usar você. Deus não precisa de sua permissão para levar você para ter uma missão no seu plano. Ele não precisa. Ele não precisa nem de sua fé para fazer isso. Porque se Ciro não sabia, Ciro também não cria, concorda? Deus não precisa nem da nossa fé para nos usar. Ele é soberano. Ele faz isso independente do meu consentimento, independente da minha permissão, independente do meu conhecimento, independente da minha fé. Evidentemente que quando eu conheço esse Deus, eu creio nesse Deus,
e eu me submeto voluntariamente a esse Deus, eu vou desfrutar desse plano. Mas quando eu não conheço esse Deus, ou não creio e nem me submeto a esse Deus, isso não significa que Ele vai deixar de me usar para conduzir aos seus propósitos. Certo? Não significa isso. Significa que, através da minha rebeldia, Ele ainda está cumprindo os seus propósitos. A Bíblia está cheia disso. Vocês lembram do caso de Jacó, Labão, Raquel e Lia? Estão lembrados? Jacó chegou na casa de Labão. Labão tinha 2 filhas. E uma delas era muito bonita. E conquistou o coração daquele homem de um jeito que ele trabalhou 14 anos. Eu sempre admiro isso. O cara trabalhou 14 anos para ganhar aquela moça. E disse que pareceu como se fosse poucos dias, né? Parecendo 14 anos, poucos dias, pelo tanto que amava. Eu não vou perguntar aqui aos maridos se eles seriam capazes de trabalhar 14 anos para ganhar a sua esposa, porque eu tenho certeza da resposta, que a resposta vai ser, é claro que sim, não é verdade? É claro que eu trabalharia 14 anos para poder ganhar a minha mulher, certo? Mas quando Jacó terminou o primeiro trato de 7 anos, Labão, muito esperto, não deu Raquel, deu Lia como esposa, enganou. E aqui nós temos, quando você pensa bem, muita crueldade em jogo, né? Muita crueldade. Jacó sendo enganado e a coitada de Lia sendo dada a um homem que não a amava, que amava a outra mulher. Mas através desse ato cruel, nasceu Levi, de onde vieram os sacerdotes, e nasceu Judá, de onde veio o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Os pecados humanos, a objeção humana, a crueldade humana, a dureza do coração humano não impedem o plano de Deus. Cooperam para o plano de Deus. E aí você entende o versículo que nós estamos memorizando. Sabemos que todas as coisas cooperam, porque é um Deus soberano. Os irmãos de José, vamos mandar esse homem para o Egito, porque ele está sonhando que vai dominar sobre a gente. E antes que isso aconteça, vamos dar um fim na vida dele. Vamos mandá-lo para o Egito. E ao mandá-lo para o Egito, eles estavam fazendo exatamente o quê? Abrindo o caminho para que o sonho se concretizasse. Para que José acabasse se tornando governante deles. E assim vai a história, irmãos. E assim vai a história. Como Deus usa pessoas, vamos dizer assim, pessoas que não estavam planejadas. Pessoas que os pais talvez nem queriam ter. Pessoas que nasceram frutos de relacionamentos que não eram de acordo com o que deveriam ser. E muitas destas pessoas são usadas de forma especial por Deus. Deus cumpre a sua história, o seu plano, sem precisar da minha permissão e da sua permissão. Ele é soberano. E se Ele quiser nos usar, Ele vai nos usar, independente da gente saber ou não saber, deixar ou não deixar. Ele é soberano. Isso não nos livra da nossa responsabilidade. E quando nós voluntariamente nos submetemos a Ele, fica agradável obedecer à sua vontade. Mas sua vontade não deixará de ser feita. Porque a gente ou não queira saber, ou não queira obedecer. Agora, por último, Deus dirige a história porque é o soberano sobre tudo. E aqui tem um dos versículos
muitas vezes mais mal usado das Escrituras e mais mal compreendido. O verso 7. Eu formo a luz, eu crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. 3 vezes vai aparecer aí, desde o final do 6, eu sou o Senhor e não há outro, eu formo a luz, eu, o Senhor, faço todas as coisas, o pronome eu de forma enfática. Deus está dizendo, eu formo a luz e crio as trevas. E aqui luz e trevas está sendo usado como figura de linguagem que abrange tudo. É como se fosse do alto a baixo, do ocidente ao oriente. Então, eu faço todas as coisas da luz até as trevas. Tudo está debaixo do meu mando. Tudo está debaixo das minhas ordens. Eu faço tudo. Eu crio a paz, eu faço a paz e crio o mal. Agora, a palavra mal aqui, em paralelo com paz, não está falando necessariamente do mal em termos morais, mas do mal em termos daquilo que é ruim que acontece na vida, das desgraças da vida, das tragédias da vida. Por quê? Porque está em contraste com a palavra paz, a palavra shalom, que tem a ideia de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que traz prosperidade, de tudo aquilo então que é agradável. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: tudo aquilo que é agradável na sua vida e tudo aquilo que é desagradável na sua vida, sabe quem fez? No final das contas, o que é que Deus responde? Eu. Tanto o que é agradável, como o que é desagradável na sua vida, dependem de mim. Qual foi alguém que expressou isso de modo muito claro? Lembra? Jó. Lembra quando ele disse para a mulher dele? Jó capítulo 2, verso 10. Recebemos de Deus o bem, das mãos de Deus o bem, não receberíamos também o mal? Pronto. É por isso que todas as coisas cooperam. Tudo está no controle de Deus. Quando você olha para a sua vida, você vai ver que tem muitas coisas agradáveis, muitas coisas boas, muitas coisas que você pudesse, você repetiria. Quem fez isso? Deus. E tem muitas coisas que você preferiria não ter passado. Tem muitas coisas que se você voltasse, você preferiria não passar de novo por aquilo. Muitas tristezas, muito sofrimento, muita coisa desagradável, perdas, dor, lágrimas. Quem fez isso? Quem? Deus. Usando a nosso pecado, usando a nossa desobediência, usando a nossa teimosia, usando o pecado de outros, a desobediência de outros, usando catástrofes naturais, usando governos humanos, usando tudo. Mas no final das contas, quem fez? Deus. Deus fez isso. É isso que ele está dizendo. Eu faço todas as coisas. Por isso que eu controlo a história. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. O fato de tudo quanto existe, quer positivo, quer negativo, da nossa perspectiva, positivo e negativo, é resultado da vontade criativa de Deus. Se você não acredita nisso, você vai ter que ter uma alternativa para explicar isso. E a alternativa para explicar isso é que estas coisas acontecem por causa de outros fatores. Acontecem por causa de outras forças espirituais, que seriam as forças espirituais do mal. Acontecem por causa das forças humanas, que são mais poderosas do que eu. Ou acontecem por acaso, não depende de ninguém, é um mero acaso.
Se essa é a alternativa na qual você crê, a conclusão é que a história está sem jeito. Ok? Qual a esperança de solução para o mal, então? Se Deus não é o soberano que dirige tudo, qual é a esperança de solução para o mal? Se Deus está sujeito a outras forças espirituais do mal, que esperança nós temos que esse Deus um dia vai vencer o mal? Se Deus está sujeito às forças dos homens, que agem como eles querem, que esperança nós podemos ter que esse Deus um dia vai vencer estas forças? Se Deus está sujeito às catástrofes naturais, aos eventos naturais, ao acaso, que esperança nós temos que um dia esses problemas serão resolvidos? E a resposta é: não temos. Pode ser que sim, e pode ser que não. Só isso. Agora, se você crê que há um Deus soberano, que dirige tudo, incluindo aquilo que é negativo, incluindo aquilo que é mal, e esse Deus tem prometido que um dia vai acabar com o mal, então você tem esperança. Você tem confiança. Ele dirige tudo. Ele está permitindo isso agora, mas um dia ele vai acabar com o mal. A questão é que não há uma alternativa para o que Deus está nos dizendo aqui em Isaías. Muitas pessoas tentam uma alternativa. Muitas pessoas, inclusive, têm rejeitado a crença em Deus, alegando o que é chamado problema do mal. Isso é, se há um Deus, esse Deus é todo poderoso, e esse Deus é amoroso, como você explica o mal? Como você explica uma pandemia que tem trazido tanto sofrimento, inclusive ceifado a vida de servos de Deus, de servas de Deus, e trazido tristeza, medo às famílias? Se há um Deus e Ele é todo poderoso, por que Ele não acaba com esse vírus? Até por que Ele permitiu que ele surgisse? E se Ele é bondoso, se Ele ama, por que Ele não faz isso? Esse é o chamado dilema do mal. E muitas pessoas dizem: está vendo? Eu não creio em Deus, porque se existisse um Deus, não haveria mal. Alguns decidem resolver esse dilema dizendo que não existe mal, que o mal só está na nossa mente. Mas vamos dizer que essas pessoas aparentemente vivem num outro mundo. Concorda comigo? Porque se você vive nesse mundo, você vai admitir que existe mal. Outras pessoas resolvem esse problema diminuindo o poder de Deus. Existe um Deus, sim, mas Ele não é todo poderoso, não. Ele está numa guerra, Ele está numa batalha. Ora o mal vence, ora ele vence. Ora o mal vence, ora ele vence. Novamente, se esse é o Deus que você crê, você tem esperança de que no final esse Deus vai vencer? Tem? Não tem. Outros resolvem o problema dizendo: existe um Deus, mas Ele não é bom. Ele é arbitrário. Ele ora acha que batendo em alguém está bom, ou fazendo carinho é bom. Se esse é o Deus que você crê, Ele é um Deus confiável? É? Não. De modo que a única alternativa é a de Jó. Deus dá o bem e Deus dá o mal. Ele é o soberano. Ele é o dono de tudo.
Não entendemos tudo. Não temos as respostas para tudo. Mas precisamos entender que o Deus das Escrituras é o soberano, todo-poderoso, que dirige a história no mundo. Agora, há duas maneiras de reagirmos a isso. E essas duas maneiras aparecem no próximo texto que nós vamos analisar, de 8 a 13. E nós veremos à noite. Mas, por enquanto, lembre-se disso. O Deus das Escrituras dirige a história do mundo. E Ele dirige a história do mundo porque Ele governa os governantes. Ele dirige a história do mundo de acordo com o seu plano sábio e amoroso. E Ele dirige a história do mundo porque Ele governa todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Amém.